Retornamos com o programa TV Inovadora e hoje inovando um pouquinho. Ao invés de termos o entrevistado, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante para a juventude de Campo Mourão, que é a entrevista de emprego. E talvez nem seja somente um problema da juventude, alguém que precisa enfrentar. A gente sabe que dependendo da empresa, a situação de nervosismo é muito grande. Uma pergunta tradicional e que se faz numa entrevista: me fale um pouco sobre o seu último emprego. E aí às vezes aquele comentáriozinho maldoso para verificar se a pessoa fala um pouquinho mal de onde trabalhou antes. O chefe, ninguém gosta de chefe, né? Pode falar, você não gostava? Como é que ele se comportava contigo? Isso instiga a pessoa a de repente falar alguma coisa. Olha, a empresa passada não me pagava direito, o chefe por muitas vezes foi injusto, desorganizado, de repente foi preconceituoso. Não importa o motivo. Sempre que alguém falar mal do chefe, mesmo que o cara esteja errado, pode levar a entender que aquela pessoa irá falar mal do próximo emprego também. Então temos que tomar muito cuidado com essa pergunta. A resposta adequada é que você não fale mal do chefe nem da empresa que trabalhou. Olha, estou buscando novos desafios, desenvolvendo um trabalho para trabalhar no ramo tal, e que de repente esse ramo venha ao encontro do anseio da vaga em que você estiver pleiteando, e isso pode lhe dar uma chance maior de conseguir a vaga. Tão difícil quanto conseguir um emprego é conseguir uma entrevista de emprego naquela empresa que todo mundo quer trabalhar. Em Campo Mourão nós temos boas empresas e que despertam esse interesse, com recursos humanos capacitados, onde chame a pessoa para uma entrevista e que de repente a pessoa tem aquela oportunidade que de repente não estava esperando. É fácil conseguir emprego, mas na empresa que você quer é difícil. E não importa a idade, se a pessoa tem 15, 16, 40, 50 anos, todo mundo vai ficar um pouco nervoso. Uma outra pergunta sempre realizada é o seguinte: qual é a roupa apropriada para ir numa entrevista de emprego? Extremamente proibido. Boné, ou de repente descabelado, usando alguns acessórios de enfeite, principalmente para quem é homem, como brinco, alguns, não vou dizer que é caso de empresa de Campo Mourão, mas às vezes acontece do selecionador ser um pouco preconceituoso, e às vezes não é nem o selecionador, mas o público que a pessoa vai trabalhar no dia a dia talvez seja. Então é importante que não use. Usar sapato, não usar tênis, né? Parece que é tão comum usar tênis, mas demonstra um pouquinho mais de seriedade. E a gente tem que mostrar que quer aquela vaga. Agora, a resposta adequada mesmo, qual é a roupa apropriada para ir numa entrevista, é a pessoa se vestir de acordo com o que a empresa se veste. Então, quando a pessoa chega numa entrevista de emprego e de repente ele é confundida com outros trabalhadores porque ele se veste parecido, aí você está usando bem a roupa adequada. Por exemplo, calça jeans ou social. Qual é o costume da empresa de usar? Né? Não adianta, por exemplo, em algumas carreiras. Por exemplo, um engenheiro agrônomo. Está aqui meu compadre Enzo, que assistindo aqui também o programa, que é ao meu lado. A gente sabe que o produtor hoje e agrônomos da cidade costumam usar uma camisa polo, uma calça jeans e uma botina. É justamente a roupa que meu compadre está usando aqui ao meu lado. É a roupa tradicional para o agrônomo. E às vezes usar um boné durante o dia. Mas na entrevista de emprego, o camarada não vai com um boné na cabeça. Ele vai, procura, pode ir de calça jeans, pode usar só a bota bem limpinha, bem organizada, e participar como se já fosse funcionário. Até porque vai a campo e de repente precisa se entrosar melhor. Agora, dependendo da função, como um advogado, de repente a empresa soa bem um terno e gravata, né? Ou de repente um auxiliar administrativo soa bem ir com uma calça social e uma camisa. Camisa clara sempre transparece um pouquinho mais de organização e higiene. São as dicas que a gente passa a nível de roupa, a nível de vestimentas. Uma outra situação interessante: qual é a informação que vai brilhar os olhos de quem contrata? Muito importante, quais são os argumentos? O que eu vou falar que vai fazer a pessoa me contratar? Antes de ir para a entrevista de emprego, acesse o site da empresa, leia, conheça a história, quais são os produtos desenvolvidos, os serviços oferecidos, os diferenciais, e procure nessa leitura memorizar alguns índices. Qual é o crescimento anual e de repente destacar isso durante a entrevista. Porque fatalmente
vai existir aquela pergunta: por que você quer trabalhar nessa empresa? E qual é a melhor resposta? É dizer durante essa resposta que, como por exemplo, quero trabalhar em uma empresa cujo crescimento é de 12% ao ano nos últimos 5 anos. Uma empresa que é modelo por utilizar um programa de qualidade chamado 5S, ao qual eu conheço e quero aplicar isso na minha vida pessoal também. Esse tipo de resposta você pode adquirir lendo no site da empresa que estiver participando, algum índice de crescimento de produtos comercializados e justificar o porquê do seu anseio de escolher aquele ambiente de trabalho de acordo com uma realidade da empresa. Faça isso e os olhos de quem contrata com certeza irá brilhar. Resposta inadequada numa pergunta dessa. E muita gente acredita que é adequada. Quando alguém pergunta: por que você quer trabalhar nessa empresa? Aí a pessoa responde o seguinte: eu quero trabalhar porque eu quero ter um dinheiro para tratar da minha família, dos meus pais e dos meus irmãos. Ah, eu quero um emprego porque fulano está doente e precisa. Olha, é uma ação muito nobre. Não tenham dúvida disso. Eu me sensibilizo quando a pessoa está disposta a doar o seu trabalho para ajudar os familiares. No entanto, para quem contrata ou para empresários de alto nível, o foco deve ser qual é o resultado que aquela pessoa traz para a empresa. Embora seja nobre, sempre analise o seguinte: o objetivo aqui é que eu quero ajudar e crescer junto com a empresa profissionalmente. O dinheiro ele é uma consequência de um bom trabalho desenvolvido. Me conte sobre você. Essa é uma pergunta muito tradicional também em entrevistas de emprego. A primeira dica é: não fale demais. Não adianta falar desde o tempo que estava na barriga da mãe, que cresceu, o primeiro brinquedo, os primeiros amigos. Não. Fale um pouco do seu perfil, a sua disposição em trabalhar em equipe, a sua dedicação, o seu compromisso com o horário. Talvez compromisso com o horário seja o principal problema e onde as empresas esperam um pouquinho mais de cada um. Então procure ser curto e falar de suas virtudes, né, de forma abreviada. A valorização da família e também a crença em Deus é muito importante. E quando contar sobre você, caso participe de trabalhos voluntários, filantrópicos, é importante também destacar durante essa entrevista. Isso demonstra que a pessoa, embora não esteja trabalhando, ela tem uma preocupação com a sociedade. E isso pode ser um diferencial muito importante em uma entrevista de emprego. Na escola, o que os colegas consideravam suas maiores virtudes? Nessa pergunta, é importante destacar que simpático, bastante dedicado, mas sempre que quando falar desse seu espírito de trabalhar em equipe, caso seja uma virtude e caso seja reconhecido pelos colegas, procure sempre demonstrar bastante humildade, dizer que é grato e que a gente sempre procurou estar à disposição dos amigos. Celular. Um problema sério hoje em dia. Às vezes acontece da gente esquecer de desligar o celular durante uma entrevista. Nessa entrevista, devemos deixar bem claro que o interesse é ser contratado e que eu quero, eu preciso e mereço essa vaga. E de repente, toca o celular durante a entrevista. Primeira dica: nem olhe para quem está ligando. Aperte o botão de silencioso, de repente desligue e coloque no bolso. Porque se você olhar quem está ligando, naturalmente o entrevistador irá falar: olha, pode atender, fica à vontade. Agora você imagine se a pessoa atende esse telefone na frente do entrevistador e dá atenção para quem está na linha. O foco dele, obviamente, deixa de ser aquela entrevista, deixa de ser aquele trabalho e demonstra que talvez ele nem mereça, porque ele não teve esse respeito com o entrevistador. Então o celular desligado pode ficar no bolso caso durante a entrevista faça alguma anotação, mas a ideia é nem levar para a entrevista o celular. Uma outra dica: a entrevista não acaba na despedida. Poucas pessoas vão na entrevista de emprego hoje, sabe que ela dura ali um tempo ali de uma semana, e depois manda um e-mail agradecendo a oportunidade da entrevista. Então logo após acabar a entrevista, chega em casa e já programa para o dia seguinte, logo bem cedinho, né? Mande um e-mail agradecendo a oportunidade de ser entrevistado e que está à disposição para qualquer outro esclarecimento ou uma nova oportunidade de entrevista.
e se coloca à disposição. Esse tipo de situação é um diferencial muito importante. E acontece às vezes lá no finalzinho, depois de uma semana, o entrevistador fica em dúvida entre 2 ou 3 funcionários pessoas que possam ser contratadas. E o que pode ser um diferencial? É esse e-mail dizendo, agradecendo, a pessoa fala, poxa, vou contratar o fulano porque além de tudo, de ter ido bem na entrevista, é uma pessoa educada que se mostrou à disposição e que teve a atenção de fazer um pós-vendas. Se acaso você tiver respeito, usou palavras adequadas, não exagerou, mostrou interesse pela vaga e mesmo assim a empresa não lhe contratou, não fique preocupado. Isso não significa que você não serve para a empresa. Isso significa que a empresa não serve para você. Essa era a dica com relação à entrevista de emprego que o nosso programa presta à comunidade. Quero destacar também que junto com a dona Franciane, junto com o Chapão Gavioli, da amiga Tassiane Gavioli, as professoras do IASD, professora Rita Petrucci, a Rosenilda, podóloga, né, na clínica de podologia, próximo ao integrado, e várias outras empresas que estão abraçando a causa do Natal da Esperança. Né? A dona Salete Brito também, junto com o Toninho, né, companheiros aí de campanha, companheiros de igreja, de comunidade, e vários outros amigos. Então eu criei um grupo no Facebook chamado Natal da Esperança. Se vocês puderem adicionar, ficarei extremamente grato. É só pedir para solicitar, a gente aprova lá. Estamos discutindo então e colocando caixas em alguns pontos comerciais. Então tá lá, Datacampo, né, um ponto comercial onde tem a caixa de brinquedo para arrecadar. E nessa caixa a gente vai arrecadar brinquedos novos. Vocês podem comprar o brinquedinho de R$1, R$2 e colocar na caixa. Ou um brinquedo usado, em bom estado. Né? Esse brinquedo a gente vai colocar na caixinha. E no dia 24 de dezembro, iremos arrumar uma picape, ou 2 ou 3, depende da demanda, o quanto que a gente arrecadar. E sairemos entregar. Vamos providenciar um Papai Noel, né, para fazer essa entrega e resgatar a esperança da criançada ver o Papai Noel. É uma iniciativa filantrópica, né, também são pontos de entrega. Além da Datacampo, que fica na Avenida José Custódio de Oliveira, número 605, o Chapão Gavioli, né, o restaurante que fica em frente ao Colégio Marechal Rondon, na Avenida Guerê, a Escola de Inglês IASD, fica na esquina de frente ao Mercadão, a Clínica de Podologia da Rosenilda, né, que fica ali na Irmãos Pereira, 2 quadras abaixo do integrado, e vários outros pontos que a gente vai definir. Aqui na TV Carajás também pode ser deixado para deixar com o professor Pedrinho, né, que a gente recebe depois. Então a gente agradece se puder colaborar. Quem quiser participar da entrega também, vamos fazer algumas reuniões. Lá no grupo será discutido algumas situações aí de organização. Mas estamos numa expectativa muito boa de atender pelo menos umas 1000 crianças, né, dando esse brinquedo, vendo o Papai Noel e fazendo esse ambiente gostoso, né, e que muitas vezes pode marcar a época na infância de muita gente. Acho que a população se mobilizando, se abraçando, a gente faz uma cidade bem melhor. Pegou fogo também na casa de uma amiga, né, da Gisele, lá no Pio 12, né, numa rua próxima ali a Guarani, onde está precisando de donativos. Ela foi bastante divulgada, foi na tribuna, a gente deu uma visitada. Quem puder ajudar, entre em contato, pode deixar aqui na Carajás, ou coloca à disposição o e-mail do programa, o e-mail comercial@datacampo.com.br, onde a gente pode ir atrás, correr e ajudar essa pessoa. Não é fácil quando acontece isso. Eu tinha um amigo uma vez em Cianorte, que a gente conversou bastante quando pegou fogo na casa. Sabe que a pessoa chegar e ter que comprar pasta de dente, escova, roupa íntima, tudo. A pessoa perde tudo, não tem mais nada. E nessa hora a sociedade precisa abraçar a causa, né, quando acontece isso. Qualquer hora, qualquer dia, pode acontecer com a gente. Então é nessa hora que a gente tem que se solidarizar. Né? Gente, no mais, muito obrigado pela audiência de vocês. É uma satisfação estar aqui no programa sempre, trabalhando, trazendo os convidados. Hoje foi o Toninho Machado, uma pessoa super humilde e que a gente tem prazer em conversar sempre, né? Vamos sempre procurar buscar o diálogo com várias lideranças da cidade, com empresários, com comerciantes, trazendo empreendedorismo, trazendo gestão e de vez em quando discutindo alguns tópicos de gestão empresarial.
né? É trocando informação que a gente pode promover o melhor crescimento. E-mails com críticas e sugestões envie para comercial@datacampo.com.br. O programa TV Inovadora fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus.